Beleza, gente. Ô, Fábio, a bola tá contigo, meu. Manda a brasa aí. Beleza, Roberto. Legal. Vou compartilhar a tela aqui. Nossa, é tão legal ver todo mundo assim, dá vontade de ficar, passar uma meia hora pelo menos assim, falando um pouquinho com cada um, né? Quando voltar ao presencial aí a gente vai ter mais oportunidades assim, né? Mas eu queria então passar uma meia hora aí falando sobre esse assunto de ouvir Deus. E aí eu preparei assim 5 tópicos. Primeiro falar sobre qual a motivação para esse estudo, e aí entrar um pouquinho assim didaticamente, né? O que é então o ouvir, afinal de contas, o que significa? Qual a diferença entre ouvir e escutar? E como é que isso está nas escrituras? E depois entrar numa parte mais prática, que é como ouvir Deus. Eu elenquei aí 7 formas, 7 maneiras aí que a gente pode estar buscando isso. E aí eu quero finalizar, né, falando sobre a nova natureza, né? Uma vez eu ouvi um amigo dizendo, né, que todo estudo, né, todo momento que se encontrar assim para estudar a Bíblia, para conversar sobre isso com amigos, se não finalizar com Jesus, não valeu muito. Então finalizo com ele aí. E aí a motivação, quando o Roberto me convidou então para falar sobre esse assunto, ele falou assim, olha, eu queria que você falasse sobre algo que Deus está colocando no seu coração. E aí no dia que ele convidou, eu tinha acabado de conversar com a Suzana sobre um assunto, né? E aí no mesmo dia eu já respondi sobre aquele assunto. Mas aí foi passando o tempo, ele não foi tendo tranquilidade, nem a gente, e a gente percebeu que não era aquele assunto, então, que Deus estava colocando no nosso coração naquele momento. Aí eu falei, legal, então. Puxa, eu preciso saber o que Deus está colocando no meu coração. Então, acho que eu preciso ouvir Deus, né? Como é que eu faço para fazer isso, né? Aí foi essa motivação, então, preciso ouvir. E aí eu me perguntei assim, puxa, será que eu tenho ouvido? E aí eu comecei a lembrar das minhas experiências, assim, eu como engenheiro, né, da área de exatas, a gente tem as coisas assim bem definidas, né? Tsac, tsac, tsac. E aí, desde os 14 anos que eu já estou assim nessa área de exatas, eu fiz Senai, fiz um curso técnico, um curso de mecânica, antes mesmo de fazer o curso técnico, depois engenharia, também a experiência na Alemanha contribui um pouco para isso também, né? Para essa parte mais técnica. E aí eu lembro, por exemplo, que no Senai, já lá com 14 anos, eu tinha uma matéria chamada Estudo de Tempos e Métodos. E era um negócio assim, feito para a gente não perder tempo, sabe? Você fazia uma coisa com a mão direita, outra coisa com a mão esquerda, e você aproveitava todo o tempo que você tinha, assim, não sobrava tempo, né? E aí eu comecei a me dar conta que eu fui estendendo isso pela minha vida, né? De que eu procurava sempre otimizar tempo. E quem está passando por essa fase, quem já passou, né? E quem ainda vai chegar lá, nessa fase assim com criança pequena, a gente sabe que é complicado mesmo, né? O tempo é curto mesmo, né? Então a gente procura otimizar. Mas aí eu me perguntei, puxa, mas eu preciso de alguma maneira ouvir Deus, né? Parar para fazer isso, né? E aí, nesse assunto de otimizar o tempo, vou falar um pouquinho sobre fritar peixe, né? A gente tem a churrasqueira que fica numa peça separada assim da casa. E que, aliás, eu aprendi com os gaúchos que a próxima casa não vai ser assim, não. Vai ser na cozinha, né? Né, Scolari? Então, mas hoje é assim, fica uma pecinha separada lá. Aí a gente faz um esquema aqui, a Suzana, né? Eu vou lá, eu coloquei dentro da churrasqueira um suportezinho, aí coloco a frigideira, aí faz a sujeira toda lá dentro, sabe? Não suja a cozinha toda. E aí naquele tempo ali, eu passo ali uns 10, 20 minutos, né? Fritando um peixinho ali e tal. E aí eu falo, então, né? Aí eu recordo ali os meus ensinamentos sobre tempos e métodos, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o celular e vou colocar algum vídeo ali para eu ir aprendendo alguma coisa. Então eu fazia ali estudos sobre hermenêutica, que é um assunto bem legal, né? Ou algum estudo bíblico, ficava ali ouvindo, né? Utilizando aquele tempo que, entre aspas, era um tempo perdido ou morto, né? E aí, depois que eu comecei, então, a pensar nesse assunto de ouvir Deus, foi quando eu falei, puxa, então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu não vou levar o celular lá, e eu vou ficar quietinho, né?
Aí eu comecei até uns momentos assim, sentir assim que Deus estava falando, né? Então é só você realmente, a princípio, né, buscar esse espaço assim de estar quietinho, né? Ali na frigideira tinha um barulhinho de fritura, tal, às vezes, né? Não é o ambiente ideal, mas enfim, pode ser que seja também, né? E aí quando eu olho assim, por exemplo, os exemplos de Jesus que eu coloquei nesse primeiro slide aqui, os 3 exemplos eu peguei aí de Lucas, né? Primeiro no capítulo 5 ali, versículo 16. Então Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Depois, no 6:12, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Depois, no 9:18, estando Jesus orando à parte, isso aconteceu logo depois ali de ele ter alimentado a multidão. Então, ele estava à parte orando. Então, parece que ele buscava, assim, um local, né, uma situação para estar ouvindo o Pai, né? Então, a expectativa de hoje é que, pelo menos para mim, esse estudo aqui ajudou muito, assim, a parar para ouvir, tá? E se para você também, né, tá, se você está também passando por um momento assim como eu passei, né, e talvez não ter feito isso, então pode ser que ajude também. Aí tem uma história que um amigo meu, pescador, uma vez contou, sobre uma pessoa que estava perdida na floresta, e ela corria para lá e corria, e não conseguia sair da floresta, estava perdido, até que ela falou assim, não, peraí, então, eu vou parar e vou ouvir. Aí ele começou a ouvir bem de longe um barulhinho assim de uma cachoeira. Aí ele andou mais um pouco e o barulho aumentou. Então, eu falei, agora tô indo na direção certa, né? Então, esse o parar para ouvir, né? É essa a motivação que eu queria que a gente levasse aqui hoje, tá? Aí, né, como professor, eu gosto de fazer assim as coisas meio didáticas, né? Me ajuda a organizar assim o assunto. Então, o ouvir, ele vem do latim, né, que é audire. Quem é que fala latim aí? Audire. Deve ser alguma coisa assim, tipo meio italiano, né? Que tem a ver com áudio, com audiência, né? E aí, para minha surpresa também, ele é um verbo transitivo direto, né? Ou seja, ele não requer uma preposição depois, como, por exemplo, eu não falo ouvir a Deus, né? Tá errado. Eu falo ouvir Deus, porque é um verbo transitivo direto, né? Ou um verbo intransitivo, é que não requer complemento, a frase acaba ali. Vamos ver uns exemplos aqui. E ele tem vários significados, né? O primeiro que eu coloco ali é perceber sons, né? Então, quando vou deitar, ouço o mar, né? Que eu moro aqui na praia. Então, eu não coloco assim, ouço ao mar, eu ouço o mar. Então, é no sentido de perceber sons, né? Ou no sentido, assim, o item 2, de obedecer ou de considerar, né? É preciso ouvir os mais velhos, né? Depois, tomar conhecimento. Já ouvi algo a respeito deste assunto, né? Então, ouvi algo. Depois, 4, prestar atenção ou dar ouvido, né? Falta-nos o bom senso de ouvir o diretor, por exemplo, né? Ouvir o diretor, né? Então é como se fosse prestar atenção. E como verbo intransitivo, o item 1, possuir o sentido da audição. Então já faz tempo que ele não ouve bem. Ouve o quê? Ouve simplesmente, é um verbo intransitivo, né? Ou receber advertência. Se não chegar cedo em casa, você vai ouvir, hein? Então, esses são exemplos de verbo intransitivo, tá? E aí também um negócio que me chamou bastante atenção também, a diferença entre ouvir e escutar. Tem, eu acho que nos idiomas aí mais que a gente mais tem contato, né? O inglês vai ter também, né? Os dois, o alemão, o espanhol, deve ter também, mas eu não sei. O ouvir, ele se refere ao sentido da audição. É uma ação natural, passiva, não precisa aprender. O negócio chega no seu ouvido e você ouve, né? Aí tem até quem diz assim, ó, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Porque você nem sabe o que aconteceu, mas o som chegou ali. Assim é a definição, no nosso idioma, a definição de ouvir é essa, tá? E escutar, não, escutar é diferente. Escutar é como se fosse ouvir, mas com atenção, né? Então, de tudo que se ouve, seleciona-se o que você vai escutar. É um processo cognitivo que envolve compreensão e interpretação. Eu coloco um exemplo aí. Você está numa sala com um som alto, né, várias pessoas ali. Você está ouvindo um monte de coisa, né, mas o que você está escutando? Aí você quer conversar com alguém do seu lado. Aí você para e você foca a sua atenção, o seu ouvido naquela pessoa.
e você consegue escutar a pessoa. Então, isso é a diferença de ouvir e escutar. Tá? Antes de eu mudar para o próximo slide, então, só olhando esse slide aqui, parece assim, então, que o escutar, ele é mais, não sei qual é a palavra, assim, mais importante, talvez, né, do que simplesmente ouvir, né? Porque o ouvir a gente ouve tudo, mas o escutar, o que que a gente escuta? Será que é isso, então, que Deus quer que a gente escute, né? Eu fiquei pensando assim. Aí, sabe o que eu fiz? Eu fui na Bíblia olhar a ocorrência das palavras, né? Do ouvir e do escutar. E aí, olha a surpresa. Antes de eu trocar o slide, eu estava achando que ia ter muito mais escutar do que ouvir. Mas olha aí, ó. Então, ali naquela parte de cima do slide, eu coloquei o ouvir com um asterisco. Isso aí se chama string, né? Quando você faz uma busca por um texto, aquele asterisco substitui tudo que vem depois, um hífen, uma outra letra, ouviu, ouviram, ouvi-lo, e traz todos os resultados, né? Então, eu encontrei cerca de 1.500 versículos onde aparece o ouvir, né? Enquanto que escutar deu menos que 100 versículos, né? E as ocorrências, ouvir, 12.076 e escutar 1.711. Ocorrências quer dizer a quantidade de vezes que apareceu, porque às vezes no mesmo versículo aparece mais de uma vez. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Beleza? Então, olha aí, né? Apareceu muito mais o ouvir do que o escutar. Aí eu falei, caramba, né? Será que é alguma coisa do nosso idioma? Vamos dar uma olhada, então, nos originais. Aí eu fui olhar no Antigo Testamento, o hebraico, a palavra ali, o chamar, né? Claro que eu não sei que se é assim que pronuncia. Mas aí ele pode significar ouvir, escutar ou obedecer. E ele, algumas vezes, ele é traduzido no nosso idioma não como ouvir. Por exemplo, ali, ó, em Zacarias 8:23, nós vamos com você porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Então, esse ouvimos aí é o chamar. Foi traduzido como ouvir, beleza. Mas em Isaías 1:19, tá assim, ó, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Então, esse, no original, é a mesma palavra ali, o chamar, mas foi traduzida como obedecer e não como ouvir. Então, dá uma contagem a menos ainda, né, na nossa estatística ali. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra ali é akoi, e aí pode significar audição, escuta ou atenção. E uma palavra que deriva dela, que eu achei bem interessante também, é essa aí, akoi, que é a obediência, derivada, então, do ouvir. Obedecer vem do ouvir. E aí, eu trouxe ali Hebreus 5:11, onde aparece essa palavra akoi, vós tendes tornado tardios em ouvir. Beleza, o ouvir. Agora, em Gálatas 3:2, quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É como aparece na versão lá, Almeida Revista Atualizada. Até a NVI já coloca ali ouvir. Então, é de novo a palavra ali, akoi, né, que foi traduzida, então, no nosso idioma, não para ouvir, para um outro termo, né? Aí eu trago agora, nos próximos slides aqui, umas perguntas, né? Eu já vi muito estudo, assim, bacana também, nosso, da turma aí, que tinha mais pergunta do que resposta. Eu estou aprendendo a fazer isso, né? Então, por que tem mais ouvir do que escutar nas escrituras? Né? Por quê? Será que o significado original seria mais no sentido de escutar, de ouvir com atenção? Então, será que o chamar, como foi traduzido em português como ouvir, será que deveria ter sido traduzido como escutar? Ou será que as traduções em português consideram outro significado? Quer dizer, a gente viu, pela definição da língua portuguesa, que escutar significa ouvir com atenção, né? Mas será que, então, os tradutores do idioma que fizeram a tradução para o português consideraram que o ouvir seria o dar a atenção? São perguntas, tá? Aí eu tirei uma conclusão, assim, para a gente seguir esse estudo. Cheguei assim, ó, será que é porque escutar depende primeiro de ouvir? Então, eu não consigo escutar o que eu não ouço. Primeiro eu tenho que ouvir, para depois eu dar atenção àquilo, né? E aí é possível ouvir sem escutar, né? De novo, aquele exemplo que eu dei na sala barulhenta lá, tá ouvindo um monte de coisa, mas pode não estar escutando nada. Seu pensamento pode estar lá em outra coisa. Tá? Então é possível ouvir sem escutar, mas não escutar sem ouvir. Você não consegue escutar se antes você não ouviu.
Então, partindo disso, eu pensei assim, puxa, será que Deus quer, então, que a gente ouça? Primeiro, ouça. Simplesmente ouvir. Para depois, então, dar atenção. Tá? Eu coloco assim mais como perguntas. Eu agradeço se alguém já tivesse feito um estudo sobre ouvir e escutar nas Escrituras e quiser compartilhar com a gente, eu agradeço bastante. Mas, por enquanto, ficam aí as perguntas, tá? Aí eu vou entrar agora nesse tópico sobre aquelas 7 formas que eu categorizei ali. Pode ter outras também, a gente pode também subdividir essa, mas em linhas gerais, para a gente não se estender muito, 7 formas que eu vou falar então sobre cada uma delas agora. Primeiro, como ouvir Deus? Primeiro, lendo a Bíblia, né? Aí como é que eu faço isso? Aí como um amigo meu disse, que vocês todos conhecem, né? A melhor maneira de ler a Bíblia é abrindo ela, né? Então, lendo a Bíblia, eu vou estar escutando Deus. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Lá em João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, um versículo aí que diz, né, que ouvindo a palavra, né, e crendo, nós temos então a vida eterna. Isso é uma maravilha, né? Então, diz ali da palavra, de ouvir a palavra, tá? E aí, 2 de Timóteo 3,16, diz que toda escritura é inspirada por Deus, né? E aí essa palavra inspirada aí também no grego, muito legal, né? Porque a palavra ali aparece theopneustos. Então, theo, Deus, e pneusto, de pneumática, de pneumonia, né? de sopro, né? Então, significa soprada por Deus. Então, foi soprada nos ouvidos, né? De João, Mateus, Marcos, Isaías, todos os livros que a gente tem na Bíblia, então foram inspirados, ou seja, soprados por Deus. Né? Então, é a palavra de Deus. Então, ali que a gente ouve a Deus, as coisas que ele já falou, estão escritas ali, né? Ela foi escrita por muitos homens, né? Mas um só Deus. E aí é interessante porque a Bíblia, pode pensar assim, mas várias pessoas escreveram ali, tal, mas você vê que elas têm a ver um com a outra, né? Um livro com o outro. A gente pode fazer um teste aqui hoje, ó, falar assim, cada um vai escrever um livro aqui hoje, depois nós vamos juntar. E vai virar uma, né? Cada um escreve com o seu estilo, cada um escreve e não vai convergir, então não vai dar muito certo. Mas então esse é mais um importante assim argumento, né? Porque lendo a Bíblia a gente está ouvindo Deus, porque é a palavra de Deus que foi escrita por pessoas diferentes, mas sopradas por um único Deus. E outra, né? João 7:46, jamais alguém falou como este homem, quando os guardas foram prender Jesus e voltaram sem ele. Se admiraram com as coisas que ele estava falando. Então a Bíblia, ela continua relevante, né? Atualmente, um livro antigo, né? Escrito há muito tempo, que demorou muito tempo para ser escrito também. Palavras tão poderosas assim não podem ser apenas invenção humana. Então esse slide aqui, ele serve para mostrar para a gente assim que realmente a melhor forma, a principal, né, talvez, é lendo a Bíblia que a gente vai estar ouvindo Deus, tá? Agora tem outras também, tá? Por exemplo, a oração, né? Então, o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Está lá em Salmos 94:9, né? Então, realmente, ele fez o ouvido, né? Ele manja disso, né? Então, ele vai ouvir. E aí, uma vez eu recebi essa foto aí pelo WhatsApp, ore, não até Deus ouvir, mas até você ouvir a Deus. É porque Deus ouve, isso é certeza, não precisa ter dúvida disso, mas e você está ouvindo também? Eu estou ouvindo? Então, é interessante porque não é só um diálogo, não é só um monólogo, é um diálogo também, né? E eu mesmo, muitas vezes, muitas vezes, né? Acho que a maioria esmagadora das vezes, faço um monólogo. Eu falo as coisas ali para Deus, né? Agora, orar e tirar tempo para ficar em silêncio, refletir durante a oração, isso é um negócio bacana, porque aí você dá espaço para Deus estar falando também naquele momento. Então, achei muito legal isso. É claro que quando a gente faz uma reunião como essa, no início a gente vai orar e vai ficar parado esperando, não. Então, assim, tem momentos para tudo, né? Então, aqui a ideia é que então a gente busque, né? Como Jesus coloca lá, né? No Sermão do Monte, se eu não me engano, né? Aquele orar lá sozinho, no seu quarto, tal. Momentos talvez como esse que você pode estar parando e ouvindo também.
Aí eu coloco ali embaixo, Mateus 6:8b, Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Então, quer dizer, então não preciso nem orar, né? Porque ele já sabe o que eu preciso, né? Isso é verdade. Mas aí vem o meu lado, né? Então, por que orar? Um dos motivos é justamente para ouvir. Não somente ter a resposta, mas aprender a caminhar com ele, né? Então, o assunto de ouvir, né? E de ouvir através da oração e de caminhar com ele, está relacionado nesse sentido, porque se ele estiver sempre me dizendo o que eu tenho que fazer, eu não vou aprender. É como que você dá o peixe e não ensinar a pescar. É como um professor que dá as respostas e não faz o aluno pensar. Então, na oração, não é só para ele me dizer o que eu tenho que fazer, né? Mas também para eu ir fazendo as coisas na caminhada nossa do dia a dia, mas ouvindo, né? Então, essa é uma outra maneira, né? Através aí da oração. Nós estamos falando sobre ouvir, vocês estão ouvindo? Então, através de pessoas, né? É uma outra maneira, né? Só que aí um amigo meu uma vez disse assim, ó, não ouça homens antes de ouvir o homem, né? Parece até que vocês sabem quem é, assim, com bigodão branco, assim. Não ouça o homens antes de ouvir o homem. Então, é verdade, né? Claro que por isso até que eu coloquei aqui em terceiro, como terceiro item, né? Porque o primeiro foi realmente buscar direto de Deus. Mas é claro que também os amigos falam muito com a gente. Deus fala através dos amigos, sem nenhuma dúvida, né? Não necessariamente dando uma revelação da parte de Deus, mas guiando no sentido de ouvi-lo, né? Então, eu estou ajudando o amigo a ouvir Deus também com aquilo que eu estou dizendo, né? Mas também o nosso cônjuge fala muito, né? Deus está querendo dizer para a gente, nosso cônjuge fala. Nos estudos bíblicos, né? Que a gente se reúne ali e busca entender a palavra de Deus. Nesse processo, né, de entender, Deus está falando com a gente, né? Quando pedimos conselho, né, eu chego num amigo, puxa, eu tô passando por isso, tal, o amigo vai falar, vai te orientar para ouvir Deus. Conversas com amigos da fé, né? Ou até mesmo pessoas que a gente nem conhece, nem sabe se são cristãs, eu coloquei aqui. São pessoas, né? Pessoas são instrumentos na mão de Deus, disse um outro amigo meu também, que está aqui também com a gente hoje. Aí eu trouxe aqui 2 versículos, Jeremias e Isaías. Primeiro, Jeremias 27:6. Agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Deus chamando, então, Nabucodonosor, aquele que levou cativo o povo de Israel, né, como servo dele. Então, Deus usou ele, né? Deus o usou para os seus propósitos, né? E depois Ciro, né? Ciro que aí libertou, desencadeou a libertação, né? Do povo que estava cativo na Babilônia. Ciro conquistou a Babilônia, né? E Deus o usou também. Então, Isaías escreveu assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita. Então, Deus usando pessoas aí como instrumentos, né? E lembra que tem um exemplo lá também com Caifás, né? Que ele falou umas coisas lá e nem sabia o que estava falando, né? Mas o Espírito Santo estava o guiando nisso. Então, são exemplos de pessoas, né? De uma maneira geral, nos falando, né? Nos ensinando a ouvir. Mais uma aqui, através de situações, né? Então, as situações eu coloquei aqui um livro que eu estou lendo, um filme que eu estou assistindo, ou situações do cotidiano mesmo, né? Então, eu conheço, assim, várias histórias do pessoal que está aqui hoje, alguns que não estão aqui também, que vivenciaram situações, assim, né, de que Deus falou através dessas situações, né? E eu queria dar 2 exemplos que aconteceram comigo, né? Então, vou dar um exemplo, que é na leitura do livro Igreja Sem Paredes, né, do Jim Peterson. Lá no capítulo 7, ele falou sobre surgirão formas. E aí, a gente que está vivendo esse momento assim de nos preparar para ir para a Alemanha, né? E aí algumas vezes as pessoas perguntam, mas o que vocês vão fazer lá, né? Aí eu começo a pensar num monte de coisa, né? Falar, pode ser que aconteça como aconteceu aqui no Brasil, né? De
Eles chegaram com uma ideia, né, as duas famílias, e Deus foi guiando de outra maneira, porque eles estavam ali ouvindo, né, sensíveis a isso. Então, surgiram formas que é o que a gente tem hoje aqui, né? Essa maneira nossa, assim, informal de estar reunido. E aí, da mesma maneira, aquilo ali falou muito comigo, né? Quando eu li aquilo ali, nossa, tocou bem forte, assim. Como se Deus estivesse dizendo assim, ó, Fábio, fica tranquilo, que vão surgir formas lá. É só você estar me ouvindo, né? E tá fazendo o que eu estou pedindo. Vão surgir formas, fica tranquilo. Então parece assim que é a voz de Deus, né? E a outra que eu vou falar aqui sobre, eu coloquei até essa foto aí dos girinos, né? Porque a gente mora aqui numa rua, uma ruazinha de grama, e aí quando chove, aí ficam umas poças d'água assim na rua. E aí quando chove durante muito tempo, uma semana assim, tal, aí começa a aparecer girinos ali naquelas poças. E eu me lembro quando as meninas eram pequenas, né? Agora a Marina tá com 13, né? Mas quando ela tinha ali uns 2, 3 aninhos, aí eu ia lá pegar girino com ela. Aí eu pegava o girino, eu colocava assim num pote, e aí é um barato, porque você vê o girino crescendo assim. No começo é um peixinho, depois começa a criar perninha, daqui a pouco eles saltam e vão embora, né? Aí esse ano passado, eu estava aproveitando a quarentena para ficar em casa, né? Como diz um amigo meu aí também. E aí eu fui procurar girino com o Davi. Ah, vamos fazer isso também, né? Aí choveu um monte. Teve uma vez que choveu um pouquinho, fui lá, não achei. Não, mas tudo bem, é porque choveu pouco. Aí teve uma vez que choveu para valer. Falei, agora eu vou achar girino. Aí fui lá, não achei girino. E eu estava naquele momento ali do ano passado, que vocês acompanharam, né, de a gente fazendo aquelas visitas virtuais às cidades, né, aguardando assim para Deus ir confirmando a nossa ida para a Alemanha, né? E aí de vez em quando vinha assim na minha cabeça, poxa, será que, né, Deus quer realmente que a gente vá? Será que eu estou inventando isso? Puxa, conheço assim alguns amigos que estavam assim com dúvidas e aí eles pediram assim um sinal para Deus, né? E Deus deu um sinal. Ah, eu acho que eu vou fazer isso, né? Aí eu estava ali na rua assim com o Davi, meu Deus, fazer assim, ó, se eu achar girino hoje, eu estou entendendo então que é para a gente ir, né? Se eu não achar, né? Eu falei, e agora, né? Aí eu fui lá, aí sabe que veio assim como se fosse uma voz, né? Fala assim, mas precisa? Precisa disso ainda? Já não está claro? E aí eu contei isso para um amigo meu e ele falou assim, olha, e você vai se acostumando a ouvir essa voz, porque realmente é Deus falando assim, né? Que não precisou de sinal, né? Não achei girino, tá? Mas a confirmação estava clara e foi interessante que veio uma alegria tão grande assim no coração e a certeza assim, não, nós vamos, porque Deus está pedindo para a gente ir. Depois eu coloco ali o próximo tópico, que é na suavidade de uma brisa ou em um grito, né? E aí eu trago essa frase aí do C.S. Lewis, que ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O C.S. Lewis, ele é o autor, entre outros tantos livros, né? Cristianismo Puro e Simples, tal, mas é Nárnia também, né? Filme, o livro, tal. Então ele é bem legal assim as coisas que ele escreve. Então o sofrimento é o megafone de Deus, né? Então parece que quando eu vou colocar aqui no próximo slide o cicio, né? Que é a suavidade, né? Uma voz suave, né? Parece que quando isso não é ouvido, parece que às vezes tem que usar um megafone. E eu coloco aqui, embaixo aqui no slide, por exemplo, assim, Covid e emprego, né? Então, a minha cunhada, o meu irmão, que trabalham com transporte escolar em São Paulo, ficaram mais de um ano sem receber, né? E nem por isso se revoltaram, se afastaram de Deus, muito pelo contrário, se aproximaram cada vez mais de Deus, né? Então parece que a pandemia, que estou vendo aqui como um grito, né, de Deus, fez com que eles se aproximassem, né? Ou então assim a morte de entes queridos. Acontece muitas vezes. Também lembro aqui de um caso de um amigo meu aqui da cidade, que perdeu a mãe, depois perdeu a esposa e até a cadelinha dele que ele gostava tanto. E como ele tem se aproximado de Deus, né? Ou às vezes um divórcio, né? Que pode acontecer também, infelizmente, a gente sabe, pode fazer com que eu me aproxime de Deus. Então, às vezes, isso eu coloco como um grito, como um megafone de Deus. Mas
eu coloco também aqui o exemplo lá que aconteceu com Elias, né? Em 1 de Reis 19, eu trago os versículos 11 e 12 aí, né? Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Então, Deus estava querendo falar com Elias, né? Mas não foi através de nada dessas coisas barulhentas. Foi através do cicio tranquilo e suave, que ali, olhando ali no grego, né? Esse kou, de, mamá, de, daká. Significa, então, cicio tranquilo e suave. Voz mansa e delicada. Ao pé da letra aí. É um som que só se pode ouvir se você estiver escutando. Do contrário, vai passar desapercebido. Vai ficar diluído no barulho. Né? Então, às vezes, os exemplos que eu trouxe no começo lá, né, de Jesus se afastando e tal, às vezes é assim que a gente vai ouvir. Coloco aqui, já quase terminando, né? Não, A natureza também é uma forma, né? Então, eu trago aqui Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até os confins do mundo. Então, né, através da natureza, a observação da natureza, né, ela revela Deus, né? Eu penso muito nessa questão assim da gravidez, sabe? Eu acho uma coisa tão assim fantástica, né, de imaginar que lá dentro, né, se forma uma vida. Nossa, só pode ser Deus mesmo, né? Eu penso assim, né? Você olha assim um beija-flor, uma coisa linda dessa, né, uma flor, né? Ou ali a paisagem, ali as montanhas, o lago. Nossa, Deus é muito criativo. E aí faz a gente lembrar dele e logo então a gente ouve, né? Por fim, eu trago aí o sobrenatural, né? Que eu trago ali dividido em 2 tópicos, A e B. A, através da voz direta, né? Samuel, Samuel, né? Samuel ouviu a voz de Deus, eis-me aqui, Senhor. Ou através de sonhos, ou visões, sinais, milagres, curas, todos assuntos assim mais sobrenaturais, né? Eu trago ali em Números 22, 28, quando o jumento falou com Balaão, né? O jumento falou assim, ó, que eu fiz que me espancasse já 3 vezes. Então, você imagina, gente, né? Um jumento falando, né, com a pessoa. Então, é algo muito sobrenatural, né? E eu trago ali Marcos 9, 7, também um exemplo da voz, né? Que foi ali na transfiguração, naquela passagem da transfiguração, né? A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele eu ouvi. Então, a voz foi ouvida ali, né? Também naquele momento ali do batismo, né? Uma voz do céu, as pessoas ouviram. Aí, no item B, eu trago assim que às vezes o sobrenatural é mais simples do que a gente imagina, né? Porque quando a gente fala de sobrenatural, às vezes a gente fica imaginando essas coisas, né? Que acontecem sim. Mas também pode ser muito mais simples. Eu trago aqui João 3,12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, simplesmente o fato de falar das coisas celestiais já é algo sobrenatural em si, né? Ou então em Gálatas 5:25, quando ele fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, andar no Espírito é algo sobrenatural, né? Então, assim também Deus fala com a gente, tá? Terminei os 7 tópicos ali, e agora eu vou finalizar, né? Sobre uma nova natureza para ouvir a Deus. E antes de falar sobre isso, eu trago 3 passagens aqui. A primeira delas é no Sermão do Monte, né? Quando Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava. Repara ali, né? Quem que estava junto ali? Jesus e os discípulos. Depois ali em João 8, 31, 32, Jesus dizia aos judeus que criam nele,
Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então, de novo, para quem que ele está falando ali? Aos judeus que criam nele. Depois ali em Apocalipse também, uma passagem que para mim também me ajudou a entender melhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu sempre pensava assim nessa passagem como se você estivesse falando com alguém que não conhece Jesus ainda, né? Como se Jesus estivesse batendo a porta ali, né, querendo entrar. Mas você vê que ele está escrevendo para a igreja em Laodiceia. Então ele está falando para as pessoas que creem, né? No contexto de que as pessoas que creem estão meio mornas, estão se afastando, e ele ali batendo na porta. Então, repara que nesses 3 versículos e muitos outros que também a gente pode citar, ele está falando ali aos discípulos, né? Ou aos que criam nele, ou a igreja, que significa, então, igreja a gente sabe que significa as pessoas, né? O povo de Deus. Então, esse estudo de hoje, né? Da mesma maneira, estamos falando, né? Aos discípulos, aos que creem nele, ao povo de Deus que está hoje aqui no Zoom. E o objetivo nosso, então, é como seguir caminhando e ouvindo Deus nesse contexto, né? Lembrando que discípulo significa, então, aquele que aprende, né? A definição da palavra discípulo. Logo, discípulo de Jesus significa aquele que aprende de Jesus. Então, a vontade de aprender nos coloca em atitude de escuta. Então, isso é muito importante. Então, a nossa atitude de escuta, né? Então, ser um discípulo e querer aprender dele. Que aí, querendo aprender, a gente vai escutar. Entre as formas apresentadas para ouvir Deus, o objetivo não deve ser fazer isso através da própria mente, da própria vontade ou das nossas emoções. Primeiro é preciso receber a vida dele. Então, se ouvir é um processo natural, né? Lembra que eu falei lá no slide sobre ouvir e escutar? O ouvir é um processo natural, que o som simplesmente entra no ouvido, né? Ouvir é um processo natural. Se ouvir é um processo natural, ouvir Deus é um processo natural também, desde que a gente tenha uma nova natureza. Então, lembra do exemplo de Nicodemos? João capítulo 3. Nicodemos, um fariseu, foi conversar com Jesus, e Jesus falou para ele: Nicodemos, tem que nascer de novo, tem que ter uma nova natureza, né? Eu trago o exemplo ali do pé de limão. O pé de limão, ele sempre vai dar limão, sempre vai ser uma fruta azeda, né? Vai ter espinho, nada contra o limão, né? Numa caipirinha vai ótimo, né? Um suquinho também. Mas você não pode esperar ir lá no pé de limão, colher e dar uma mordida ali achando que é uma laranja. O pé de limão nunca vai dar uma laranja, a não ser que a natureza dele mude. Você conhece isso na sua vida? Eu conheço na minha, porque eu conheço a minha natureza. A minha natureza é azeda, né? Não dá laranja, não. Agora, a nova natureza que Deus nos dá, essa é doce. Porque lá em Gálatas, no capítulo 5, a gente tem aquela lista do que é fruto do Espírito. Ou seja, o que é dessa natureza nova que Deus está nos dando, que é amor, bondade, paciência, domínio próprio, etc, etc. Eu trago essa foto aí do Emoção de Scott. Só os mais antigos que vão reconhecer. Os mais antigos como eu. E os mais novos talvez não conheçam, não tenham passado por isso. Mas o Emoção de Scott era um óleo de fígado de bacalhau. Ruim que dói. Mas nossos pais diziam que era muito bom para a saúde. Então, assim, o que tem assim essa foto? Foi um amigo meu também que me falou sobre isso aí, eu nunca esqueci. Que é aqui, está vendo o homem carregando o bacalhau ali? Assim somos nós, a nossa vida aqui. Depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós continuamos com a nossa vida aqui, né? Só que é como se então a nossa nova vida fosse esse homem aí, e a nossa velha vida fosse esse bacalhau aí que está crucificado com Cristo, né? Como Paulo escreveu lá: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a nossa velha natureza está grudadinha com a gente ali o tempo todo, né? E um outro amigo meu diz assim, ó, e não mexe muito não no defunto, porque senão vai feder, né? Deixa quieto aí, né? Então, assim é a nossa nova natureza. Essa nova natureza vai nos capacitar a ouvir Deus.
Fechando, Deus não está morto. É um filme, né? Se ele não está morto, a gente tem essa certeza, então ele fala ou não fala? Né? Eu tenho, então, pode ficar só com esse slide aqui, esquecer tudo do que eu falei. Se ficar esse slide aqui, tá bom. Tirar tempo para ouvir, né? Buscar o silêncio, colocar a mente em stand-by, naquele momento ali de silêncio. Ler a Bíblia e ruminar, como o boi faz ali quando está comendo. Pô, vai, volta, mastiga de novo, tal, tal, ruminar algumas passagens que te tocam, né? Que aquilo ali Deus vai falando. E outras formas que eu apresentei ali, a gente está sensível ao que Deus quer nos dizer. E aí, depois de ouvir, falei tanto sobre ouvir, falei o tempo todo sobre ouvir, mas para que serve o ouvir? Aí eu resumo, finalizando com esse versículo aí de Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. É isso, galera. Fechou. Obrigado. Vocês ouviram? Obrigado pela atenção de vocês aí. Ai, que legal. A gente se sente tão só aqui, falando assim, mas eu sei que está todo mundo junto aí. E, olha, foi uma alegria, viu? Foi uma alegria poder, um privilégio muito grande poder preparar e serviu muito para mim. Valeu, galera. Vamos ter um tempinho agora para interagir um pouquinho aí, né, Roberto? Roberto está no comando aí. Pô, legal, Fábio. Muito bom, rapaz. Obrigado mesmo. Você pode fechar a sua tela aí? Posso. Ajuda. Opa, maravilha. Bom, então, vamos fazer o seguinte, ó. É o tempo agora, se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta, aí é o Fábio, né? É a hora, velho. Só que a gente tem que, como tem muita gente, vamos se organizar um pouquinho. Ou seja, como diria lá o Antônio Carlos, né? Diga seu nome, cidade de onde você está falando, faça a sua pergunta, o seu comentário, seja curto e não tem reprise, para dar espaço a todos aos que querem falar. Tá bom? Beleza, obrigado, Fabião. Valeu, valeu. Valeu, Anne. Anne mandou um texto aí. Obrigado, querida. E aí, maninho? Tô vendo você aí. Ô, galera. Fábio, Tranquilo? eu sou Dirceu Matoso de Florianópolis, eu nasci lá, tenho 72 anos, quase 73, tá? Então, eu sou do tempo do expulsão de Scott, tá? Mas eu achei tão bom o que você disse, do seu jeito, que eu vou preferir ouvir do que perguntar. Obrigado, amigo. Valeu, Dirceu. Walter, Valeu, Zuzu. Cuida desse rapaz aí, hein? Dá emoção de Scott para ele mais não. o Walter. Oi, Fábio. Opa! É o Fernando Flari, temporariamente Canadá? do Canadá, mas originalmente de Porto Alegre. Fábio, uma pergunta assim que eu acho que é interessante compartilhar. Tu já falou bastante, né, na tua apresentação, mas a gente tem digamos, uma certa pressão pela forma como as coisas funcionam hoje, de ter que, digamos, ouvir e responder a Deus muito rápido e tomar decisões muito rápidas. Uhum. E a gente sabe que muitas vezes é um processo longo, demorado e angustiante, né? Eu queria que tu só comentasse, assim, como é que foi a tua experiência nessa decisão para a Alemanha, assim, de lidar com essa ansiedade de uma resposta, obedecendo, digamos, o padrão de Deus, assim, nesse sentido. Valeu, Fernando. Manda um beijo para Camila aí. Então, rapaz, esse negócio assim, eu ouvi uma coisa que me chamou muito a atenção também, assim, as coisas com Deus, elas são livre, leve e soltas, né? Vocês sabem quem falou isso aí ano passado pra gente. Então, assim, sabe, quando eu vou dar um exemplo, assim, até quando o Roberto me convidou para preparar esse estudo, assim, a minha primeira tendência foi pensar assim, ai, caramba, né? E agora, né? O que que eu vou fazer, tal, né? Aí depois eu comecei, assim, entrar nesse processo, né, de buscar ouvir e tal, e sabe que isso foi dando uma leveza, né? Inclusive hoje, apresentando assim, é uma leveza, porque assim são as coisas com Deus. E eu me lembro também de um amigo meu que falou, se alguém te faz uma proposta assim,
Aí você fala assim, ó, posso responder amanhã? Aí você vai lá, tal, né, e tenta ouvir, fala com alguns amigos, tal, e depois tenta dar a resposta. Agora, se a pessoa fala assim, não pode, tem que ser agora. Pô, aí você fala assim, então a resposta é não, né? Então, assim, sabe, eu acho que o principal é esse, assim, ó, é a leveza, sabe, é curtir a coisa, assim. Se você tem que tomar uma decisão, é aquilo lá como está lá em Colossenses, né, que seja a paz de Cristo o árbitro no nosso coração, né? Então, se não tem a paz, já é um bom sinal, assim, de que não é a decisão certa. Então, acho que é isso, assim, Fernando. O principal é esse, assim, é um negócio que você curta, assim, sabe? Que você tem alegria, paz, aí você tem a certeza que você está, então, fazendo as coisas conforme a vontade de Jesus, que disse, né, que o meu fardo é leve. Ele mesmo disse nas palavras dele aí, né? E a gente está aí num processo longo, né? E aprendendo, assim, rapaz, porque o plano era para a gente ir em fevereiro, né? E a gente sabe que agora ficou aí para frente e tal. Agora, quando? Não sei. E aprender a cada dia, assim, mais estar confiante de que ele sabe qual é o melhor dia para a gente ir, né? É um processo diário aí. Tá bom? Valeu. Fábio, a Diva aqui. Diva. E aí, Fernando? Tudo bem? Beleza. Falando de que cidade? Então, eu aqui de Valinhos, tá? Para quem não sabe, todos sabem, né? Então, é o seguinte, tem situações, você talvez por ter preparado esse estudo tenha mais conhecimento disso. Tem situações que a gente pensa que foi Deus que falou, e de repente não foi, né? Mas a gente acaba tomando decisões em cima daquele pensamento nosso, né? E que aí depois Deus faz todo um arranjo da situação, porque foi uma decisão nossa. Por que você teria assim? Por que será que a gente incorre nesse erro, nesse equívoco, né? Beleza, Diva, acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso aí. Eu acho, assim, que não tem erro, sabe? Porque, assim, às vezes a gente pode até achar que deu errado, mas eu sempre lembro, assim, de as últimas palavras de Jesus na cruz, quando ele falou assim, está consumado. Ou seja, agora já está tudo pronto, está tudo certo. Ou seja, assim, deu certo, né? Então, às vezes a gente pensa, assim, que uma coisa deu errado porque não aconteceu do jeito que a gente queria, né? Mas é o jeito que ele quer. E se a gente tem cada vez mais a confiança de que ele está no controle de toda a situação, deu certo. Por algum motivo que a gente não sabe nesse momento, pode ser que daqui a 5, 10 anos a gente vai, por isso que aconteceu daquele jeito que eu achei que tinha dado errado. Essa é uma coisa que eu queria dizer. A outra, preparando o estudo, assim como você comentou, às vezes, assim, por exemplo, quando é conselho assim de amigo, aquela forma que eu coloquei, né, como as pessoas falam para a gente, Deus nos fala através das pessoas, né? Você tem que também buscar, depois disso, uma confirmação direto de Deus. Mesmo a pessoa, às vezes, tendo uma boa intenção, né, pode não ser o que Deus está querendo dizer para você, porque ele não dá recado. Ele fala direto para você. Então, assim, se o que a pessoa falou está conforme as Escrituras, que é uma das maneiras de a gente ouvir a Deus também, e se aquilo te dá paz, te dá alegria, então pode seguir, porque aquilo é de Deus, sim. Né? Mais ou menos aí, assim, a minha experiência em relação à sua pergunta, mas é algo amplo, né? Ótimo. Obrigada. Valeu, querida. Que legal que vê essa tela. Oi, Fábio. Fernando. Beleza? Tamires. Falando de Ribeirão. Daniel aí também. Não, só um adendo, um comentário, que eu já participei de vários estudos com o mesmo tema, assim. E é engraçado que geralmente existe uma tendência de espiritualizar muito, né, essa questão de escutar Deus. Ela realmente é 100% espiritual, mas acho que eu me identifiquei pela forma acadêmica que você colocou, como se eu estivesse escutando uma tese mesmo, onde no início até havia uma hipótese, várias hipóteses, e ao longo da apresentação houve uma demonstração dessas
uma comprovação no final, justificando a hipótese. Então, para mim, isso foi muito importante mesmo para segmentar aí e entender um pouco melhor também. Então, achei legal, mas o que não tira o fato de realmente ser um processo espiritual que tem que ser feito pela nova natureza. E um adendo só do que o Scolari falou também, que a gente... Bom, numa desses estudos que eu já escutei também, é que as decisões, a maioria das decisões do nosso dia a dia, a gente toma de maneira involuntária, na verdade. O que eu vou comer hoje? Eu vou pela direita ou pela esquerda na hora que eu saio de casa? A gente não fica pensando e submetendo tudo isso para Deus, né? Que roupa que eu vou vestir? Mas a gente deveria também. E acho que aí entra o processo da nova natureza, da gente submeter tudo a Ele. Então, quando eu estou entregando tudo a Ele, até aqueles pensamentos que eu não conheço, aquelas decisões que eu não penso, que seja para a glória e honra dele. Acho que é uma oração legal da gente fazer também. Legal, Fernando. Show de Porque bola, a gente rapaz. acaba valorizando demais as grandes decisões e não valorizando as pequenas, espontâneas decisões. Concordo, meu amigo. Concordo com tudo que você falou. E quero dar os parabéns para vocês pelo aniversário de casamento e curtam bastante. Obrigado. Não preciso me ver. Claro. Fabio, Ô, Marcão! Firme! eu sou o menos acadêmico, viu, Fábio? Eu sou o que não para de falar, então eu controlo os slides ali, mas no final a gente fala. Aqui de Ribeirão Preto, tá eu e a Déia aqui. E enquanto eu tenho um hábito assim, eu tenho a mente meio conturbada. Enquanto você vai falando, eu vou buscando algumas coisas para amarrar. E relacionado a esse próprio lance, igual você falou, né? Que é bem, eu acho que é a palavra-chave, a obediência. Porque o ouvir, ele requer obediência, né? Então, assim, obedecer é difícil. E vai muito contra o que a gente quer. Né? Então, se eu ouvir a Deus, ele fala o tempo inteiro, né? Eu até busquei depois, quando a Ana está lá orando e o cara, você tá bêbada, para de beber vinho, e ela tá tão triste, que é um grito, né? Ela tá conversando com Deus ali na intimidade, e Deus está ouvindo. Mas o que mais me surpreende, a verbalização, ele espera. Então, quando você vê lá em Apocalipse, né? Eu tô à porta, bato, ele espera que nós obedecemos, mas nós precisamos partir da gente, né? E eu costumo dizer assim, eu concordo com o Fer disse, negócio das coisas pequenas, mas eu acho que Cristo ele quer trabalhar com a gente em algo muito mais profundo, sabe? E a gente fica nos ritos muito raso, e ele quer nos dar coisa sólida, né? Então eu brinco assim, ó, diversas pessoas que a gente conversa sobre Jesus e em todos os lugares, assim, não tem um roteiro, né? Então assim, o momento aconteceu, é agora, vai acontecer, né? Não tem nada preparado. E a gente pede muito que não sejam, né, as nossas palavras, né? E que sejam as palavras dele. E depois vem aquele orgulhinho que a gente fala, isso não é de mim, porque você fala, me escutou, mas não foi você, né? E a grande sacada que eu vejo de qualquer estudo, que tem a palavra que é discernimento, isso não vem de mim. Essa descriptografada aí da palavra, Deus fala com a gente, né? Mas se a gente não tiver o Espírito Santo, que vai ser o que vai fazer sentido toda a mensagem. Porque a gente percebe que tem gente que não é o momento. Você fala de Deus, fala, e não vai acontecer nada. E ele está escutando, ele tá ouvindo, mas às vezes não está pronto, né? Então, assim, esse lance o nascer de novo, o de carregar a velha natureza, que vai ser até a volta de Jesus, né? Todos vão receber a palavra também. Isso nos anima. Mas você for da natureza, você for das coisas, ele está presente em tudo. Só que os ruídos, né? Esse multitarefa que a gente se tornou, fez com que a gente perdesse um pouco da atenção. Essa política, várias coisas que tornou, a gente se afastou.
E é o que você disse, o Covid, a pandemia, foi um grito. Falou, ó, agora volta, pessoal, volta. Mas eu acho assim que esse lance do ouvir mesmo é quando você trouxe para dentro e deixa que Cristo faça por você, né? Porque é muito mais profundo. Se não fica muito, oh, obrigado, Senhor, obrigado. Eu até brinco com as minhas filhas. A gente pede para orar, aí elas aprendem do jeito que a gente ora. Aí eu falo, filha, agora tenta. O que você está sentindo? Conversa com Deus. Não tem problema o que você vai falar, porque eu acho que é um exercício de falar de espírito com espírito, sabe? Não é um negócio que você já padronizou da oração, que parece que a gente padroniza a oração, né? Depois de um tempo. Então, eu achei, assim, fantástico. E eu como se diz, eu pratico muito tentar, porque eu tenho muita coisa na cabeça. Então, essas coisinhas que você disse vai me ajudar muito, porque eu já tenho o hábito de acordar de madrugada, porque eu não posso ter barulho. Então, sensacional. E obrigado pelo estudo também, tá? Foi muito legal, Fábio. Muito, muito bom mesmo. Valeu, Marcos. Valeu, Deia. Olha, para mim também, assim, né, me ajudou bastante também. Como eu disse, assim, eu não tinha esse hábito, eu estava no raso, sabe? E agora eu tô, puxa, muito animado com isso também, de estar parando para ouvir, assim. Isso aí que você falou, o obedecer e tudo mais. Oi, Fábio. Quem é? Ô, Joel. Joel. Ô, Joel. Tá nas dunas aí? Fechei a minha câmera porque tá chamando mais atenção as dunas e o mar do que eu aqui, né? Ô, coisa linda, hein? Vou fechar a câmera aqui. Primeiro, eu queria dar parabéns aí pela tua apresentação, né? Nós já conversamos algumas vezes sobre essa questão do ouvir, né? E naquelas vezes, minha percepção, eu percebo que hoje o mundo, né? Às vezes não se abre para Deus, e quando se abre por motivo errado, né? Algumas vezes se abre a Deus em busca de dinheiro, como a gente vê muitas pessoas hoje em busca de dinheiro, né? De bens materiais, outras vezes pelo sofrimento extremo, né? Não é que seja o motivo errado, mas é um motivo verdadeiro que a gente deveria se abrir pela natureza de Deus, né? Pela beleza das coisas de Deus, por tudo que a gente vai ganhar na qualidade de filho de Deus, né? É o principal motivo de uma vida eterna que a gente vai ter, né? E esse motivo, muitas vezes, a humanidade não dá essa abertura, né? Para Deus, porque Deus está sempre falando com a gente, né? Assim como o nosso pai terreno, né? Nossa mãe, às vezes está sempre disposto a falar com a gente, mas nós como filhos às vezes não temos essa liberdade, às vezes até medo, né? E é isso que a gente deve pregar, porque todos nós somos pregadores, né? Ao mundo, essa abertura para que a gente só tem vantagens, estando ao lado de Deus, estando com Deus, a gente só vai ter coisas boas. Parabéns pela atenção. Valeu, Joel, meu querido. Vamos continuar conversando muito sobre isso ainda, né? Obrigado por participar aí, querido. Fábio, estou te perguntando. Ouça a minha voz. Ô, Mundinho, estou te ouvindo, vai. Fábio, muito gostoso falar com Deus, né? Principalmente quando ele fala sim, né? Sim, vou para a Alemanha, que ótimo. Sim, pode comprar o carro novo, que ótimo. Mas e quando ele fala não? Como tratar, como você vê o nosso tratamento, ou como nós deveríamos tratar quando ele diz assim para a gente, não? Porque é uma conversa, né? Sim, isso aí. Queria ouvir sua sabedoria a respeito. Valeu, Mundinho. Bro. Então, bro, isso aí, né? Como a gente conversou ali na mesma ideia, eu acho, né? Da pergunta que a Diva fez, assim, né? Quando a gente acha que uma coisa deu errado, né? E se a gente tem a confiança que Deus está no controle, não deu errado, não, né? Então, o não te protegeu. Então, agradece por isso, né? Mas eu sei o que você está dizendo. E a gente sente isso mesmo, né? Ah, poxa, Deus, mas eu queria tanto, né? Não, mas a minha vontade, ela é boa, agradável e perfeita.
Então, Deus sabe o que é melhor para a gente, muito mais do que nós achamos que a gente sabe o que é melhor para a gente, né? Então, é isso, é lembrar sempre disso. E aí eu acho, de acordo com o que a gente falou aqui hoje, no sentido, assim, de ouvir de Deus, né? Por meio dessas formas que eu apresentei, por exemplo, das Escrituras, que aí numa hora dessa vem aí os versículos, né? Como eu falei aqui, Romanos 12:2, né? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Não, a gente não pode ter dúvida disso, que Deus é bom, né? Então, se ele está dizendo não, é porque é melhor para a gente, né? Então, aí Deus está falando com a gente através de um versículo, através de uma situação. Mas a gente sabe que nós somos osso duro. Por isso que tem que andar no Espírito, né? E aí tudo mais, aquela coisa lá da nova natureza, a nova vida em Jesus. E é nos animar a isso, nos animar um ao outro, ter conversas como essa para a gente estar sempre lembrando disso, né? Jesus, né, enviou o Espírito Santo para nos ensinar, mas também para nos lembrar tudo que ele já ensinou. Então, é importantíssimo a gente estar conversando, né, e sempre lembrando um ao outro disso, nos animando nisso, porque a nossa tendência é esquecer. Mostra o Manuel para a gente depois aí, né? Tá dormindo? Está sendo trocado. Ele está trabalhando muito. Então, ele aproveita o Ibope. Aproveita o Ibope para mostrar, Mateus. Legal.